Já parou para pensar nos momentos que definem quem você é? Em O Menino e a Garça, nós encontramos uma jornada introspectiva de Hayao Miyazaki, um dos maiores mestres de animação de todos os tempos, que se propôs a criar uma história super particular, contando um pouco da sua história de vida, seu trabalho e também sobre legados. É uma animação peculiar, desde o seu ritmo até a técnica devastadora de animação 2D. Mas será que O Menino e a Garça possui uma narrativa tão complexa a ponto de ser difícil de entender? Por que não procurar por essa resposta juntos? Eu sou Ana Beatriz Bassan e sejam bem-vindos a mais uma resenha aqui do canal Jornada Animada. 10 anos se passaram desde a última animação criada por Hayao Miyazaki. Desta vez, esse grande artista e fundador do estúdio Ghibli decidiu voltar da sua aposentadoria e nos presentear com uma animação que combina as suas memórias e também com a adaptação de um livro chamado Como Você Vive, de Genzaburo Yoshino. O Menino e a Garça narra a história de Mahito, que enfrenta diversas mudanças após a perda da mãe durante a guerra. Intrigado por uma garça e uma torre misteriosa perto da sua nova casa no campo, ele parte em uma jornada para encontrar sua madrasta desaparecida e acaba descobrindo verdades sobre si mesmo em um mundo completamente fantasioso. Não é qualquer ano que temos uma animação do estúdio Ghibli nos cinemas, e muito menos uma obra dirigida e escrita por Hayao Miyazaki. Então, desde o seu anúncio repentino, eu já estava mega ansiosa para conferir esse filme. Infelizmente, O Menino e a Garça conseguiu chegar aos cinemas brasileiros no dia 22 de fevereiro deste ano, graças à distribuição da Sato Company. E eu não vou negar para vocês, eu tive uma mistura de sentimentos após assistir O Menino e a Garça, por ser uma proposta tão ousada e intimista que pode acabar criando muitas nuances, que pode gerar outras barreiras para a gente conseguir compreender toda a complexidade que esse filme possui. Mas ao mesmo tempo não deixou de ser uma experiência super interessante, única e intrigante, porque eu queria sim ir a fundo desse universo de Miyazaki e compreender cada pedacinho desse filme. Então vamos agora nos aprofundar um pouco mais no seu enredo e universo. Um dos principais fatores que me marcaram muito ao assistir O Menino e a Garça fazem parte da identidade singular tanto do estúdio Ghibli quanto também do Hayao Miyazaki, que é um universo de fantasia rico, personagens complexos e a valorização do cotidiano. Além disso, é um filme que traz muitas referências à obra de Hayao Miyazaki, seja através de elementos em cena, no ritmo e até mesmo na temática, que mais uma vez traz o contexto da guerra. Mas este filme, em particular, traz o Miyazaki totalmente personificado no seu protagonista. Mahito, com a sua personalidade um pouco mais reservada, comparando com as outras protagonistas femininas já criadas por Miyazaki, ele consegue ser uma representação clara dos pontos cruciais na vida do diretor. Miyazaki foi uma criança que presenciou a Segunda Guerra Mundial, perdeu a sua mãe na infância, algo que inclusive é representado também em Meu Amigo Totoro, e a sua família conseguiu sobreviver à guerra graças aos negócios do pai, que lucrava com toda a situação. O mesmo que ocorre com o pai do Mahito no filme. E não apenas temos a sua família personificada na tela, como também temos um dos seus maiores parceiros de trabalho. O próprio Toshio Suzuki, cofundador do estúdio Ghibli, confirmou que a Garça foi inspirada nele e que as interações desses protagonistas são muito semelhantes com a relação de Toshio com Hayao Miyazaki. E provavelmente há mais parceiros de Miyazaki que estão presentes nessa animação. Tudo isso transforma o filme e o seu roteiro em uma obra repleta de camadas, mas que talvez a gente não consiga acompanhar todos os seus contextos. Mas, mesmo sem sabermos ao certo o que aconteceu na vida de Miyazaki, podemos sentir que o filme navega pelas temáticas de luto, pertencimento, questionamentos sobre o fim da vida e o que desejamos deixar como legado. Assuntos tão delicados que transbordam através do uso do silêncio, das cenas de cotidiano e da inquietude de Mahito tentando encontrar formas de se expressar e de se conectar com o presente depois de tantas mudanças. Mas não se assuste pela forma que o roteiro se dispõe a mostrar essa jornada para a gente. Ao contrário do formato mais hollywoodiano que estamos mais habituados, o Miyazaki e o estúdio Ghibli também têm a sua própria forma de criar um ritmo para suas animações, dando mais espaço para momentos de contemplação que nos ajudam a respirar
e captar as nuances da trama, sempre com uma fotografia minuciosa para captar luz e sombras e ações divinamente animadas em 2D tradicional, ou seja, à mão, e que não se prendem a cortes. Se uma personagem escolhe correr por uma escada, ou se transformar de uma garça para ser humano, ou contemplar uma paisagem, veremos esses momentos do início ao fim da ação, como se estivéssemos vivendo ao lado dessa personagem. Sem contar com a belíssima trilha sonora, que sabe tanto introduzir o vazio de Marrito nos seus momentos silenciosos, quanto as sensações de tensão para inserir um tom de ação e urgência que o filme precisa. Mas agora vamos aprofundar um pouco melhor na trama e nas suas alegorias para compreendermos melhor como todos esses contextos se encaixam nessa nova obra do Hayao Miyazaki. Logo no início do filme temos uma quebra de ritmo, de um momento caótico e sufocante com a morte da mãe de Marrito para um extenso período de angústia e luto com o passar do cotidiano do protagonista na casa nova. Até o momento em que o nosso protagonista entra na torre e descobre um mundo ligado à vida e à morte e que até mesmo tem uma conexão com o legado da sua família. E é claro que entre essa trama toda eu não posso deixar de mencionar sobre a Garça, que é uma personagem que eu gostei demais por ela ser implicante e ao mesmo tempo mega carismática e muito rápida para cortar o Marrito e alguns diálogos. É muito interessante ver essa interação dos dois, traz um alívio cômico com um time assim de comédia muito bom, que dá uma quebrada às vezes desse ritmo um pouco calmo demais, então ajuda a gente a estar lá sempre conectado com a narrativa. Então, como eu ia dizendo, ao lado dessa garça, o Marrito tenta encontrar sua madrasta e ao longo desse caminho vamos aprendendo as regras daquele mundo junto com ele. É como se estivéssemos assistindo uma grande pausa no tempo para acompanharmos o processo de luto do Marrito. E eu acho que seja esse grande reino mágico que me deixou um pouco balançada sobre o quanto eu gostei de Menina e a Garça, por ser um universo que apresenta muitas alegorias e principalmente subtramas que são apresentadas muito rapidamente pra gente no filme e que a gente não consegue se aprofundar tanto, porque elas são subtramas praticamente engolidas por toda a introspecção do Marrito, então acho que acaba abrindo um universo muito amplo, mas que a gente não consegue se aprofundar demais em muitas questões. Por exemplo, nesse mundo fantasioso, encontramos personagens que vivem em épocas diferentes, novas almas que estão prestes a nascer, que podem ser engolidas pelo caos da guerra no mundo real, que são chamados no filme de Wara Wara. Temos também um antagonismo muito bizarro e interessante dos pássaros presos naquele lugar, que eu apelidei carinhosamente de o plot dos Angry Birds. Sem contar toda uma questão sobre a maternidade, que é onde a madrasta do Marrito está. Então, assim, é um filme que, apesar de ter 2 horas de duração, ele consegue abrir muitas portas e deixar várias delas em aberto. São subtramas que eu gostaria de conseguir entender um pouco mais a fundo, mas que o próprio filme deixa tudo muito corrido com o passar da trama. Porém, o filme introduz para a gente 2 personagens importantíssimas, tanto para o Marrito quanto também para o Miyazaki, dentro desse universo mágico. Temos a Hime, que é a protetora dos Wara Wara, que se torna mais uma representação da mãe do Miyazaki em um dos seus filmes, que é responsável por conduzir o protagonista pela sua jornada de autoconhecimento. E também temos o tio-avô, que por sua vez traz grandes reflexões sobre o estado caótico do mundo e que a esperança está nas mãos das próximas gerações. E esse tio-avô também é o protetor daquele reino mágico. E ele é o grande protetor, ou seja, ele é o responsável pela existência daquele reino mágico e ele quer que o Marrito assuma o seu legado. Ele pede para que ele assuma o seu papel de protetor e que faça um papel melhor. Mas além do que os nossos olhos conseguem assistir na tela, a gente também consegue entender um outro contexto, de que o tio-avô simboliza a versão atual de Hayao Miyazaki, encontrando a sua versão menor, né, sua versão quando criança. Então, além de vermos esse encontro do presente com o passado de Miyazaki, também podemos entender que esse tio-avô simboliza o legado que o Miyazaki é para o Estúdio Ghibli e também para toda a indústria de animação. E apesar de termos personagens tão interessantes e complexas que nos ajudam a compreender melhor as mensagens escondidas no Menino e a Garça, ainda há algumas coisas que me incomodam.
como, por exemplo, as grandes idas e vindas no roteiro, fazendo com que personagens saiam de um cenário, de um ponto A, até um cenário e um ponto B, e depois tendo que voltar ao cenário A. Além de tudo isso, também tem essa questão das subtramas, que são entregues pra gente de forma muito rápida, fazem com que o ritmo do filme oscile bastante, principalmente durante o segundo e terceiro ato. Mas ao chegarmos ao final do filme, nós assistimos a escolha de Marrito, que traz reflexões e momentos arrebatadores. Marrito escolhe um caminho diferente. Ele se recusa a continuar com o legado do seu tio-avô, negando viver aquele sonho e universo utópico, passando agora a querer retornar e aceitar o seu mundo imperfeito. Mas agora ele está recuperado do luto e disposto a seguir em frente. E sim, tudo isso de cara pode parecer um tanto que difícil de compreender, ainda mais se não tivermos tanto conhecimento sobre a vida e trabalho de Hayao Miyazaki. E por mais que eu também adore buscar por respostas ao assistir uma animação, ou até mesmo depois pesquisando sobre algumas informações extras, até mesmo sobre a biografia de um diretor, é um filme que infelizmente não entra nos meus favoritos do estúdio Ghibli. E por ser um filme que é complexo de se compreender e que necessita da atenção do espectador para captar todas as suas nuances e mensagens, eu imagino que seja uma animação que não acabe conquistando todos os públicos. E tá tudo bem, gente, faz parte. Mas apesar de todas essas ressalvas e nuances que o filme possui, O Menino e a Garça continua sendo um filme extremamente bem executado, desde a sua técnica espetacular de animação 2D até a direção intimista e minuciosa de Hayao Miyazaki. É uma produção muito madura, elaborada por um artista que sabe muito bem expor sua visão crítica sobre o mundo, sua visão artística, seus anseios sobre o futuro, sobre o luto, e tudo isso enquanto ele já vislumbra sua futura despedida. Ou seja, eu espero que vocês deem uma chance a esse filme e se deixem entregar a um universo contemplativo e complexo da mente de Hayao Miyazaki. Bom, eu espero ter conseguido cobrir o máximo de nuances que eu pude sobre O Menino e a Garça. Não foi um vídeo fácil de se fazer, porque quanto mais eu tentava pensar sobre o filme e pesquisar outras informações, mais valor eu dava ao Menino e a Garça. Realmente é um filme que acho que quanto mais tempo vai se passando e quanto mais a gente for assistindo, a gente vai conseguir captar mais camadas e ficar ainda mais apegado a esse filme, por mais que ele tenha um pouquinho ali de dificuldade pra gente conseguir encaixar todas as peças. Eu acho que é um filme que tem muito valor e não é à toa que ele é um dos grandes favoritos a receber o Oscar deste ano de melhor filme de animação. Muito bem, aventureiros! Este foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram dessa resenha, deixe o seu like, se inscreva no canal também. E se você já assistiu Menino e a Garça nos cinemas, coloque nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, aventureiros! Tchau!